Olá, meu querido. Olá, minha querida. Estamos aqui para mais uma aula, certo? E nesta oportunidade estaremos aprendendo um pouco sobre produtos notáveis. Então, logicamente, vocês já devem ter aprendido um pouco sobre produtos notáveis de uma forma totalmente diferente, ok? Então, nós iremos aqui aprender um pouco a mais sobre produtos notáveis. Quando vocês aprenderem monômio e polinômio, vocês aprenderam diretamente um pouco sobre produtos notáveis. Mas necessariamente iremos aprender agora sobre produtos notáveis, certo? Então, vamos focar no nosso estudo e vamos aprender um pouco sobre produtos notáveis. Primeiramente, nós vamos aprender um pouco sobre quadrado da soma entre dois termos. Então, temos aqui um exemplo onde temos a soma entre dois termos, ou seja, o termo representado pela letra A e o outro termo representado pela letra B. Então, isso significa dizer que o quadrado da soma entre dois termos. Então, nós temos aqui dois termos, certo? Sendo elevado ao quadrado. Então, como seria exatamente isso aqui? É importante lembrarmos acerca do que temos relacionado à potenciação. Então, quando eu tenho um valor, certo, relacionado à potenciação, por exemplo, aqui, eu tenho 2 elevado ao quadrado. Isso significa dizer que eu tenho 2 vezes 2, que vai me dar um resultado igual a 4. Então, isso aqui é importante lembrarmos que quando elevarmos um valor ao quadrado, certo? Temos que repetir o que está sendo elevado, ou seja, a base tem que se repetir a quantidade de vezes que o meu expoente indica. Então, outra coisa importante a aprendermos é que na multiplicação, certo, de bases iguais, vamos supor, por exemplo, aqui, na multiplicação de bases iguais, nós devemos repetir a base, certo? Repetir a base e somar os expoentes. Ou seja, se minha base aqui está sendo repetida, eu repito na resposta a minha base e vou somar os meus expoentes. Indica que um número sempre estará sendo elevado a 1, quando não há um expoente em cima dele. Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, significa dizer que, invisivelmente, nós temos aqui um número referente a 1. Então, logicamente, vamos ter aqui em cima, no expoente, a soma entre o expoente 2 e o expoente 1. Então, teremos exatamente a soma dos meus dois expoentes, ou seja, o expoente 2 desse número e o expoente 1 desse outro número. Repete a base e soma os expoentes. Logo, eu vou ter como resposta exatamente 2 elevado à terceira potência. Ok? Então, aprendido isso, vai ser mais fácil compreender essa forma de produtos notáveis. Então, verifique aqui comigo. Nós temos aqui A mais B elevado ao quadrado. Ou seja, eu tenho que repetir tudo isso aqui 2 vezes. Então, eu repeti a primeira aqui e a minha segunda aqui. Ou seja, eu multiplico essa parte por essa parte. Então, nós temos aqui as setinhas ligando os cálculos corretamente de forma a acertarmos a questão. Então, é importante lembrar que quando as bases forem iguais, na multiplicação, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Ou seja, para facilitar a nossa vida, aqui eu tenho minha base A
certo? Minha base A. E tenho aqui, ó, minha base A. Ou seja, A está multiplicando A. Bases iguais, nós repetimos a nossa base, certo? Nós repetimos a nossa base. Repete-se a base. E faz o que com os expoentes? Ou seja, soma os expoentes. Se aqui tem um expoente invisível 1 e aqui tem um expoente invisível 1, nós vamos ter 2. Então, no caso, nós vamos ter A ao quadrado. Agora, nós vamos continuar a nossa operação. A vezes mais B. Eu vou ter, como a minha base aqui é diferente, basta eu apenas repetir as minhas letras. A vezes B. Então, eu posso identificar aqui A vezes B. Lembra sempre que quando temos uma letra ligada à outra, existe uma multiplicação entre elas. É o que está acontecendo aqui. A vezes B. Então, que vai dar igual a AB. Depois, nós temos a sequência de B vezes A e B vezes B. Ora, se A vezes B deu AB, então significa dizer que B vezes A é igual a AB ou BA. Então, mais AB. Aí agora, nós vamos multiplicar B vezes B. Então, bases iguais, nós repete a base e soma os expoentes, ou seja, 1 mais 1 é igual a 2. Então, nós vamos ter aqui exatamente esse valor. Vamos crescer mais aqui para compreender melhor. Vamos só repetir. A multiplicado vezes A é igual a A ao quadrado. Porque bases iguais, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Está aqui, 1 invisível mais 1 invisível é igual a 2. Então, vai ficar A elevado ao quadrado. Mais A vezes B. É o que temos aqui. A vezes B. Quando as bases forem diferentes, nós multiplicamos as bases. A vezes B. Sinal de mais. Que nesse caso aqui, como aqui é mais, a soma, o quadrado da soma entre os dois termos, já que aqui é a soma, então não precisa estar fazendo joguinho de sinal, certo? Aqui a gente não precisa fazer o joguinho de sinal, basta acrescentarmos apenas o sinal de mais. E faremos agora A vezes B é igual a B. B vezes A é igual a B. E nós temos B vezes B, bases iguais, repete-se a base e soma os expoentes. Expoente 1 invisível, expoente 1 invisível. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Então, chegamos aqui à nossa outra parte. Então, basta eu compreendermos isso aqui e resolvermos para finalizar o nosso cálculo. Então, observe aqui, nós temos aqui, certo? Mais AB mais AB. Então, significa dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Então, se é igual, é como se eu tivesse 2 picolés, sendo que um de morango, certo? E o outro de morango, só que separado. E agora eu vou somar os meus dois.
Então, nesse caso aqui, eu vou ter no final das contas 2AB. É o que nós vamos incluir aqui, certo? No nosso conteúdo para finalizar esse cálculo. Então, o A ao quadrado vai repetir-se. E vamos aqui apenas somar o que nós temos. Então, significa dizer que o resultado final vai ser exatamente A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. É o que nós vamos finalizar aqui, essa primeira parte que nós temos. Ou seja, A ao quadrado se repete, soma os meus dois AB, já que são iguais, certo? Que vai dar 2AB. É como se eu tivesse aqui, ó, já que aqui é a soma, né? É como se eu tivesse aqui na frente desse valor aqui um número 1 e aqui um número 1. Invisivelmente se refere a 1. Então, eu vou ter exatamente o que? 1 mais 1 igual a 2. 2 o que? AB. É o que está aqui se repetindo. Então, nossa finalização nessa primeira parte agora, ok? Vamos para a sequência aqui, nessa parte que nós temos aqui. Já tudo ligadinho, certo? É o que nós repetimos aqui para compreender. Sendo que, na verdade, aqui eu vou fazer com x e y, certo? Então, o que é que vai acontecer? Igualzinho o que fazemos na anterior. Fizemos na anterior, vamos apenas aqui trocar, ó, exatamente os valores. Então, vamos trocar os valores. Em vez de A, eu coloco x. Em vez de B, eu coloco y. E assim nós vamos. X e y. Aqui é a mesma coisa. Ó, x. Aqui vai ser xy. E aqui vai ser xy. E aqui vai ser y. Então, veja que eu vou ter o mesmo resultado. Só vou trocar aqui, ó, exatamente essa parte aqui. Então, no lugar de A eu coloco x. No lugar de B eu coloco y. No lugar de A coloco x. E no lugar de B eu coloco y. Então, observe que o resultado vai terminar exatamente da mesma forma que o exemplo anterior. Então, seguimos esse exemplo aqui para identificar que eu posso utilizar qualquer outra letra, certo? Do nosso alfabeto. Então, o resultado sempre vai dar o mesmo. Então, é importante compreender isso, certo? Então, vamos identificar essas partes para que tudo se resolva conforme nós pensamos, certo? Então, não precisa esquentar muita cabeça. Basta apenas compreender cada passo dessa operação, ok? Então, vamos seguir esse exemplo aqui. Só que desta forma aqui, nós vamos alterar aqui, certo? E vamos fazer a seguinte forma. Eu tenho 2 aqui, então já vou alterar aqui. Então, em vez de eu colocar P, vou colocar X. E em vez de Q, eu vou colocar Y para compreendermos melhor essa operação. Então, eu tenho 2x mais y ao quadrado. Então, o que é que devemos fazer? Repetir isso aqui
certo? Vou repetir, vezes ele mesmo. Então, nós temos exatamente isso aqui. Agora, basta multiplicar, né? Vamos multiplicar 2, certo? 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2, que vai me dar um resultado 4. Vamos crescer mais ele aqui. Vou alterar a cor aqui para compreendermos melhor. Certo? Foi o que eu multipliquei, 2 vezes 2, que deu 4. Agora eu tenho x multiplicando o outro x. Então, eu tenho x multiplicando o outro x. Então, se x é igual a x, então aqui eu vou ter x ao quadrado. Aqui vamos ter x ao quadrado. Agora, vamos multiplicar 2x vezes y. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. 2 quem? X multiplicado por y. Veja aqui o x e y diferente, então repita aqui, x, y. Mais, agora vou multiplicar esse y aqui por todos os outros números que está lá. Então veja, se eu multipliquei aqui 2x vezes y e deu 2xy, então significa dizer que se eu multiplicar y vezes 2x, vai ser a mesma coisa que isso aqui. Então, basta eu apenas copiar aqui. Agora eu tenho y vezes y. Então, se as bases são iguais, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Então, vai dar exatamente isso aqui. Parece ser difícil, mas não é. Basta apenas compreendermos corretamente cada posição. Então, agora veja, eu vou repetir, né, tudo isso aqui embaixo. E o que é que devo fazer? Apenas juntar esse aqui mais 2xy mais 2xy. Então, no total aqui, vai dar exatamente 4xy e o resultado final vamos obter aqui 4x ao quadrado. Veja que eu somei esse valor aqui, ó, esse valor aqui com esse aqui, somei os dois valores, que deu exatamente esse aqui. Então, nós temos aqui o resultado final da nossa operação relacionada a produtos notáveis, certo? Então, não tem muita burocracia, basta apenas compreender o passo a passo, certo, pessoal? Então, desde já agradeço a presença de vocês em nossa aula e esperamos você na próxima aula, certo? E estaremos aprendendo sobre o quadrado da diferença entre dois termos, ok? Então, um grande abraço para você, um cheiro no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!